Olá, meus queridos, muito boa tarde. Estamos aqui no nosso 15º dia do nosso propósito, aprendendo com Daniel, aprendendo com a palavra de Deus. E eu tenho aqui algo poderoso para falar ao seu coração neste dia. É muito bom estar com você, é muito bom estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus e podendo compartilhar uns com os outros do conhecimento, daquilo que o Senhor tem nos dado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos hoje ao capítulo de número 9, aqui do livro de Daniel. E o capítulo aqui do número 9, nós vamos ver em uma maior parte dele uma oração que é feita que Daniel faz. Daniel faz uma oração quando ele tem uma revelação de Deus, assim, um entendimento, né? Agora não foi uma revelação, mas um entendimento, um discernimento acerca de uma passagem bíblica que ele acaba lendo, e nós vamos falar sobre isso. E então Daniel começa aqui a orar ao Senhor, porque a palavra diz que toda vez que o povo pecasse, errasse e Deus entrasse com juízo, lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar, ele passar a buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado, sararei sua terra, amém? Então Daniel, quando ele faz essa percepção, ele deu esse estalar assim dentro da cabeça dele, ele entendeu que aquilo ali era um juízo de Deus para que o povo se convertesse. Então Daniel entra em oração. E quando Daniel começa a entrar em oração ali, então Daniel tem o discernimento, Deus dá a Daniel ali o entendimento acerca das coisas e ele começa a orar para que Deus venha mudar a sorte de Israel. Amém? Então vamos lá. Eles estão ali no cativeiro e agora Daniel vai contar sobre um relato que aconteceu com ele no primeiro ano do rei Dário. Dário, vou voltar a dizer, é aquele rei que jejuou a noite inteira quando Daniel foi colocado ali na cova dos leões, que orou por Daniel, que profetizou até sobre a vida de Daniel e que honrou a Deus depois. No primeiro ano do rei Dário, tá certo? Daniel tem um entendimento da palavra. E esse entendimento vai dizer aqui, ó, no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. Se você é alguém assim que pesca as coisas assim, ó, no estalar, igual costumo eu fazer, você deve ter assustado agora. Dário, filho de Assuero? Pera lá. Assuero não era o nome do rei que Neemias ali trabalhava para ele? Assuero não é o nome daquele rei que fez o concurso, que Esther foi também sua esposa? Se você fizer as ligações igual eu faço aqui, rapidinho assim, você vai pensar, poxa, Assuero então e Esther poderiam ser pais e mães de Dário. Não, vou explicar isso aqui. Existem nomes que são dados, que foram dados aqui durante a história, e até hoje são usados dessa maneira, nomes que as pessoas pegam para eles, são nomes comuns para aquele tipo de dinastia. Por exemplo, em Roma, todo imperador de Roma queria se chamar César. Era Júlio César, César Augusto, tudo era César. Quando o cara podia chamar Juvenal. Quando ele assumia o trono, ele era César alguma coisa, tá certo? Então, você vai ver Jesus falando lá, esse rosto é de quem? É de César, né? O nome ficou um nome assim próprio para a dinastia romana, nós conhecemos mais. E aqui, na dinastia dos Medos e dos Persas, eles tinham o costume de usar esse nome Assuero, tá certo? Então, o cara podia chamar Zé das Couves lá, quando ele entrava no palácio, ele assumiu o reinado, ele se chamava Assuero, ele queria chamar Assuero, ou alguma coisa do tipo, tá certo? Então, apesar de eles terem vivido assim, até bem próximos uns dos outros, como eu disse no capítulo anterior, não quer dizer que o Dário aqui, ele é filho do Assuero, que casou com a Esther, e o Dário talvez seria filho deles. Não é isso, tá certo? O Assuero aí que casou com a Esther já um pouco mais lá na frente, já quase na saída ali do cativeiro, não é o mesmo tempo ali, o Dário aqui, ele já tinha 62 anos, lembra lá no comecinho quando Dário assume ali, ele entra e derrota, né, o reinado babilônico, ele entra no governo, ele já tinha 62 anos. Então não tem como um cara de 62 anos ser filho do mesmo casal que está lá um pouquinho lá na frente, e a Esther é uma moça que foi levada, né, cativa, ainda jovem, para a Babilônia, e ali ela se tornou escrava, e depois ela conseguiu se tornar rainha. Então quando ela chega a ser rainha, né, já é lá no finalzinho, então esse Dário aqui que nós estamos falando, filho de um outro Assuero, certo? Ele já era uma pessoa de idade, quando Esther provavelmente assumiu lá a ser rainha do trono, ele já era um senhorzinho, já talvez até tinha morrido, tá certo? Já estava lá no finalzinho, aqui nós estamos falando de um tempo de 70 anos,
Jerusalém ficou cativo por 70 anos. Então, se ele ficou cativo por 70 anos, o Dário assumiu ali, já tinha 60 e poucos anos, então no final do cativeiro o Dário provavelmente já tinha, né, partido dessa para outra, tá certo? Falando em casos de idade, tá bem? Então vamos lá. Então nós estamos falando de Assuero, que não era o mesmo Assuero, vai ter esse nome várias vezes. É muito comum, irmãos. Vamos lá, para nós entendermos, para fechar esse assunto aqui. Por exemplo, quando você fala lá de Luiz e Emival. Quem sabe quem é Luiz e Emival? Ninguém sabe, mas se eu falar assim, quem conhece a dupla Leandro e Leonardo? Todo mundo conhece. Eles têm um nome, mas associaram a outro nome. Muito famoso, faleceu aqui, nós estamos todo mundo falando do velório dele, Silvio Santos, né? O nome dele era Senor Abravanel e não Silvio Santos, mas ele adquiriu para si esse nome Silvio Santos para ficar mais fácil, para pegar, né, uma figura que pega assim fácil, o nome pega fácil. E nós conhecemos muito também dentro da literatura aí da liturgia católica, né, que a maioria de nós veio de berços católicos. Nós vamos ver os papas, eles nunca têm aquele nome que é o nome que a gente chama eles aí. Nunca tem. Por exemplo, lá, quando você fala, é famosíssimo, João Paulo II, Papa João Paulo II. Todo mundo falava do Papa João Paulo II. O nome dele não era João Paulo, tá certo? O nome dele era Carol, alguma coisa Wojtyla. O nome dele era Carol, exatamente, Carol Wojtyla, o nome dele. Só que quando ele vai assumir ali a cadeira de se tornar o Papa, eles perguntam para ele, qual nome você quer? E aí ele vai dizer João Paulo II, porque já tinha tido o João Paulo I, né? Então ele vai ser o João Paulo II. Por isso nós vamos ver Libertadores, né, da América, por exemplo, Dom Pedro II, porque tinha alguém que tinha utilizado esse nome de Dom Pedro I, né? E aí vai ser o Dom Pedro II. E se houver um outro que pegasse também, falia, eu sou Dom Pedro III, e aí por diante, né? Acho que deu para fechar bem aí, né? Por exemplo, o outro Papa que veio depois do João Paulo II foi o Bento XVI. Olha pra você ver, que já tinha tido o Bento I, Bento II, Bento III, Bento V, Bento X, né? Ele já era o Bento XVI, não é isso? Tá certo? Então vamos lá. Esse nome Assuero era um nome, então, comumente utilizado, e você deu para fechar esse assunto aí. Na sequência do livro aqui vai vir uma outra coisa muito importante que nós vamos entender aqui. No ano primeiro do seu reinado de Dário, Daniel entendia pelos livros o número de anos do que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Então nós vamos ver outra coisa interessante aqui. Primeiro, que Daniel, ele leu os escritos de Jeremias. Daniel, ele viveu ali, quando ele viveu, ele já tinha acesso aos escritos de Jeremias. E o que a gente vai buscando entender, se você vai lá no livro de Jeremias, você vai perceber que Jeremias era um profeta do Senhor, que viveu lá em Jerusalém, mas que também foi levado cativo para a Babilônia. E se Jeremias era profeta lá e foi levado cativo para a Babilônia, então nós vamos entender que Jeremias também viveu nos tempos de Daniel. Porém, Jeremias era mais velho que Daniel, porque Jeremias, quando Daniel era um rapaz, um moço, um menino em Jerusalém, Jeremias já era profeta em Jerusalém. Amém? Então vamos lá. Quando lá em Jeremias 18, por exemplo, que Deus pega Jeremias e leva ele até a casa do oleiro, e o barro cai ali, e o oleiro faz aquele barro de novo. Então Deus está dando ali uma visão. Olha, vai acontecer, Jeremias, vai acontecer, eu vou destruir Israel, vou levar Israel cativo, mas eu sou o Deus que refaz todas as coisas e vou refazer Israel de novo. E Deus deu para Jeremias ali uma contagem de tempos que Deus ia fazer isso com Israel, que ia amassar Israel, que ia amassar o barro ali, e que depois Deus levantaria. Então não há relatos de que Jeremias tenha se encontrado com Daniel, não há esse relato. Provavelmente nesta época que Jeremias estava bem velhinho, ou talvez até tinha morrido já, mas existem relatos no livro de Jeremias que ele já era profeta em Israel, ele já era profeta ali antes da ida para poder ser escravo. Ele já era profeta e ele foi levado cativo para a Babilônia também. No tempo que Daniel estava lá sendo preparado dentro do palácio, Jeremias estava ali também sendo escravo, de alguma maneira tinha sido levado também nessa levada para a Babilônia. Então nós vamos entender que eles são pessoas que viveram até dentro de um tempo, do mesmo tempo, porém Jeremias mais velho um pouco do que Daniel. Top? Então nós vamos ler. E Daniel tinha essa referência. Provavelmente Daniel viu
que Jeremias era um grande profeta do Senhor e Daniel teve acesso aos escritos de Daniel teve acesso aos escritos de Jeremias. Daniel conseguiu ter acesso a esses escritos e ele vai relatar aqui pra gente que ele teve esse acesso e que ele entendeu. Quando ele leu as escrituras ali, ele entendeu, caiu a ficha de Daniel sobre quanto tempo é que viveria aquilo ali, quanto tempo é que seria aquele cativeiro ali. E Daniel conseguiu fazer as contas, ele teve ali uma revelação de como é que seria isso. Então Daniel começa a orar, como eu disse no início do vídeo, ele começa a orar ao Senhor, pedindo perdão por Israel, perdão por Jerusalém, perdão pelos pecados cometidos, perdão pela sua terra e tudo mais. E Deus vai, a oração aqui é extensa, vai do versículo 4 até o versículo 21, nós vamos ver Daniel só orando ao Senhor. E no versículo 21 ele recebe uma visita na sua casa de repente, e a visita não é ninguém mais nem ninguém menos do que o anjo Gabriel. É isto mesmo, o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu para Maria, que anunciou a vinda de Jesus. Lembra? O anjo Gabriel aparece para Maria e diz assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, né? E ele vai dizer que ela que ela vai se engravidar pelo Espírito Santo e vai nascer do ventre dela Jesus, e deu o nome, o Messias e tudo mais. Então, o mesmo anjo que traz ali aquela mensagem para Maria é o mesmo anjo que vem agora visita Daniel, né? Ele é visitado pelo anjo Gabriel, o varão Gabriel, que tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou a hora do sacrifício. Ele já tinha tido a visita, lembra no capítulo 8 ali que nós falamos que veio o anjo e falou com Daniel, veio o anjo e visitou Daniel, e ele ficou ali prostrado, meio que enfermo alguns dias e tudo mais, que o seu corpo sentiu aquela presença poderosa, né, espiritual. E agora ele vai revelar que esse que ele tinha ali tido essa visão era o Gabriel, e o Gabriel agora volta para conversar com Daniel. Imagina você ter o privilégio de parar no momento de oração e vir Gabriel fazer uma visita para você e começar a trocar umas ideias. Daniel já tinha entendido como que seria os tempos, pela leitura da palavra de Jeremias, ele conseguiu entender qual era o tempo de cativeiro. E aí vem Gabriel e traz a cereja do bolo ali para Daniel, porque Daniel, quando Gabriel chega e vai falar com Daniel, ele vai relatar para Daniel como é que seriam as coisas depois. Ele vai dizer: não, e tem mais, tantas semanas assim, 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 e o povo de Israel vai viver e vai ser assim, assim, e no final dessas X semanas vai aparecer o Messias, ele vai vir à terra, né, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir à terra, e no final de semanas X tal, ele vai ser tirado da terra, e quando ele for tirado da terra, haverá uns impérios que destruirão Israel de novo. Israel vai ser de tudo destruído novamente por um tempo, de X tempos, até que ele volte a ser nação de novo. Então isso aqui é maravilhoso, porque nós conhecemos a história hoje, então nós vamos ver que essa revelação foi fresquinha ali, né, do trono de Deus. Gabriel traz: após 72 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, e não serão estão determinadas assolações. Olha aqui uma coisa interessante: Deus ama tanto Israel que ele cumpriu tudo isso, né? Israel voltou, Israel cresceu, se estabeleceu, nós tivemos muitos reis ali, e no final das contas veio realmente Jesus, nascido ali de Maria. O anjo Gabriel traz essa informação para Maria, e nós vamos ver ele participando aqui na terra um tempo, e é tirado, como estava já prescrito ali, ele é tirado da terra, e ali agora tá uma coisa assim: e os príncipes que virão destruirão Israel. Israel realmente foi destruída, foi devastada, foi tirada, acabou. Houve ali uma matança de judeus violenta, houve ali uma guerra desgramada contra os judeus, né? E os judeus foram esparramados por toda a terra e não tinha mais nação, até o ano de 1848, quando numa reunião da ONU, né, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, novamente eles vão levar um pedaço de terra ali, devolvem para Israel um pedaço de terra para eles se restabelecerem, para serem novamente uma nação. E isso também já estava profetizado, até isso, porque Ezequiel,
Ezequiel, ele vai profetizar no seu livro, em uma parte do seu livro ali, que ele vê o povo de Deus voltando para a sua terra num grande pássaro amarelo. Ezequiel não sabia que era um avião, irmãos. Então, quando se vê um avião, não parece um grande pássaro. O avião, ele copia ali o modelo de um pássaro. E Ezequiel, que viveu há quantos tempo antes, ele viu aquele pássaro amarelo, não é? O avião brasileiro. Ele viu aquele avião da Força Aérea Brasileira levando o povo de Deus novamente para a sua nação. Olha que bênção! Já pensou? Ezequiel conseguiu ver o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ele conseguiu ver o grande pássaro amarelo levando o povo de Deus novamente para a sua terra. E isso aqui nós vamos compreender que Deus tem um cuidado muito grande com Israel, porque mesmo depois de 1500 que foi descoberto o Brasil, tá? Olha bem para você, no ano de 1500 depois de Cristo foi descoberto o Brasil, mas Ezequiel já tinha visto o Brasil lá atrás, o Brasil, isso mesmo, o Brasil. E nessa época, nós estamos falando que da época da graça, Jesus já veio, 1500 anos atrás Jesus já tinha vindo, quando descobriram o Brasil, e nós estamos vendo o cuidado de Deus com a nação de Israel até esses tempos. Então, quando alguém fala assim, olha, o tempo da lei acabou, Deus não tem nada com a nação de Israel mais, agora é só a graça. Cuidado ao falar de Israel, cuidado ao fazer alguma coisa contra Israel, porque tudo aquilo que Deus prometeu lá atrás para Israel, Deus ainda está velando sobre a nação de Israel, tá bem? Nós somos o Israel de Deus espiritual, como a igreja do Senhor, mas Deus tem um cuidado especial pela nação de Israel. E assim como estava escrito lá em Gênesis 12:3, que eu abençoarei todos aqueles que abençoarem a Israel e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem a Israel, essas promessas continuam sobre Israel. Olha aqui, haverá guerra até o fim. Estamos no versículo 26. Haverá guerra até o fim. Nós estamos vendo o Irã se levanta contra Israel, a faixa de Gaza, nós vemos ali o Hamas, nós vemos povos vizinhos, todos eles se levantam contra Israel e não conseguem vencer Israel. Há uma explicação para isso? Israel é um ovinho, irmãos, é um país pequeno, mas mesmo sendo um país pequeno, é o maior país de uma das maiores tecnologias no sentido agrícola. Ele é um dos maiores países exportadores de tecnologia. Israel consegue abater mísseis, fazer uma coisa de doido. Quando nós vimos as últimas guerras que Israel ele combateu, haviam pilotos de exércitos inimigos que falavam que viam, quando eles iam atacar Israel, eles viam os anjos descendo e abatendo as aeronaves. Deus continua a trabalhar a favor de Israel. Preste atenção nisso. Lá no Salmo 121 vai dizer assim que Deus não dorme nem cochila, o guarda de Israel. E quando Deus não dorme nem cochila, ele está ali olhando, observando Israel o tempo inteiro. No livro de Isaías, capítulo 54, vai dizer assim, que toda arma que for forjada contra você, você vai condenar. Ele está falando para Israel, toda arma que for levantada contra você, você vai condená-las, e eu, o Senhor, abaterei elas. Olha para você ver como é que é forte, né? Zacarias 2:8, Israel é a menina dos olhos de Deus, e ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado por causa do último versículo desse capítulo aqui, que Então, irmãos, é fundamental você saber disso. Preste atenção. Para tudo que você estiver distraindo você agora, e preste atenção. O que está determinado será derramado sobre todo aquele que for assolador. O que é um assolador? É aquele que está tentando bater, né? Batendo. Aquele que está causando danos, aquele que está fazendo alguma coisa que seja contra Israel. Essa palavra aqui é específica para a nação de Israel. Preste atenção. Nós entramos nesse contexto como a parte espiritual. Nós somos Israel de Deus no sentido de a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sentimos ser protegidos pelo Senhor como a sua igreja. Nós declaramos que somos Israel espiritual de Deus, mas a nação de Israel, isso aqui é para a nação, para o território, para o povo de Israel, tá certo? Para a nação que Deus criou lá em Abraão, quando chamou para sair da sua terra, sua parentela, e Abraão começou ali da descendência de Abraão, a nação, os judeus, a nação de Israel. E essa é uma promessa para Israel. E veja aqui, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, cuidado, porque esse povo do Hamas que se levantou ali contra Israel, eles serão todos assolados pelo próprio Deus, porque é uma promessa. Israel terá guerra até o último dia deles na face da terra.
Você nunca vai ver Israel em paz, nunca, esquece disso. Desde quando eles voltaram, a vida inteira, o tempo inteiro eles tiveram guerra. Você vai ver todos os livros do Antigo Testamento, irmão, está falando de Israel. É guerra do primeiro ao último livro, né? É Faraó, é não sei quem, é César, é tudo. Todo mundo vive em guerra com Israel, tá certo? E nos dias de hoje, nós estamos vendo aí esse grupo terrorista, o Hamas, guerra contra Israel. A Palestina, guerra contra Israel. Vem o Irã, guerra contra Israel. Israel continua vivo e continua poderoso e assim continuará, porque Deus está guardando eles. E ele tem uma promessa aqui, cuidado, porque aqueles que assolam a Israel, eles serão assolados. Nos últimos dias, nos últimos 2 meses, nós tivemos vemos pelos noticiários, Israel abateu uma porrada de gente lá do Hamas, aquele grupo terrorista. Israel dominou aquela situação e agora foi abatido o presidente do Irã. Ele morreu, né, numa queda de helicóptero lá, morreu. E se levantou um novo presidente do Irã e disse: estou com sangue nos olhos, eu vou atacar Israel, nós vamos vencer Israel. E cuidado, porque a ira do Senhor está determinada contra o assolador. E agora nós entramos com um assunto muito perigoso, porque o governo brasileiro, exatamente o nosso governo, o governo brasileiro, através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decretou apoio ao Irã, tá? Ele declarou apoio ao Irã, ele declarou as suas condolências lá ao povo que foi morto do Hamas e declarou que está ao lado do Irã. E quando o Brasil ele declara que está a favor do Irã, ele está indo contra Israel, nós começamos a ter, desde esse dia dessa declaração, nós começamos a ter assolações no Brasil, coisas que antes não estavam acontecendo. Eu não sei se você fez, se não tiver feito, faça agora uma análise, busca, dá um Google aí, quantas aeronaves caíram no Brasil até a data do presidente ele dar apoio ao Irã. E faz assim, quantas aeronaves caíram depois que ele deu apoio ao Irã contra Israel. Você vai ver e vai ficar assustado de ver que dentro de 2 meses, parece para cá, caíram mais aeronaves do que em anos e anos no Brasil. Você vai ver que acidentes catastróficos estão acontecendo. Você vai ver que está tendo problemas climáticos. Você vai ver que está tendo problemas nos ares todo dia, irmãos. Não sei se você está acompanhando o noticiário, mas todo o dia tá caindo um helicóptero, tá caindo um avião. Agora começou a cair avião comercial. As coisas estão ficando feias. O Brasil está sofrendo sanções espirituais. Isso é muito sério, por causa de um governo que não teme ao Senhor, né? E que se manifestou a favor daqueles que são contra o povo de Deus. Então preste atenção, porque a Bíblia ela não mente. E Deus disse: haverá guerra até o fim, mas coitado daqueles que se levantarem contra Israel, porque serão assolados. Todos os assoladores terão a minha ira determinada e derramada contra os assoladores. Que Deus possa entrar no coração dos brasileiros e quando forem escolher alguém para estar à frente da nação brasileira, que seja alguém que seja temente ao Senhor, que seja alguém que ore ao Senhor, que pelo menos tenha o temor de Deus. Não precisa ser crente, nós não queremos um pastor, nós queremos uma pessoa que seja temente a Deus, temente ao Senhor, porque quem tiver um pinguinho de temor ao Senhor, ele jamais vai se levantar contra Israel, contra a palavra de Deus e contra os princípios da palavra de Deus. Então nós tivemos grandes derrotas no reino espiritual nesse último ano. Esse último ano foi terrível, terrível e terrível para nós. Na nossa nação foi aprovada matança de criança. Nós temos hoje liberado o aborto na nossa nação, que eles vão lá e arrancam pedra, arranca perna, arranca braço, eles matam a criança ali a pedaços, vão despedaçando a criança dentro do ventre da mãe. É terrível, irmãos. Isso é terrível. Isso está liberado, foi liberado. A nação brasileira está sofrendo espiritualmente com esse tipo de sanções. Nós tivemos a outra derrota violenta no campo espiritual, e o que tem mais destruído a nossa nação é drogas. Nós tivemos a droga liberada até 40 gramas por pessoa. Irmãos, isso foi terrível para nós, mas o pior de todos, tudo aquilo que nós podíamos falar, o pior foi a falta do temor ao Senhor, de ser louco o suficiente, de
dar carta de ajuda ao Hamas e ao Irã, que são pessoas que estão atacando Israel. Nós, brasileiros, estamos sofrendo sanções porque nós colocamos lá um governo que não teme ao Senhor, que tem Satanás como seu guia. Essa é a verdade, que a pessoa que é contra Deus, ele tem como seu guia Satanás. Então, cuidado quando você for lá procurar alguém para te representar, dar sua bênção ali do seu voto. Cuidado com quem você coloca lá, porque você pode estar trazendo sanções contra você sem saber o que você está fazendo. Amém? Então esse livro de Daniel traz para nós muito ensinamento. E hoje nós fechamos o capítulo 8 e fechamos o nosso 15º dia do propósito. E continuamos firme, crendo que o Senhor vai trazer muitas bênçãos, muitos milagres para nós, em nome de Jesus.